Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos estudar a nossa lição do número 3. Essa lição, tem como título Despertamento, Renova o Altar. Nós não nos deteremos no pano de fundo histórico, mas nós faremos uma aplicação prática para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento com Deus. E vejo esse assunto muito pertinente para o tempo que estamos vivendo e quero trazer para os irmãos nós estarmos realizando esta lição e passar para os irmãos a questão, fazendo uma análise do que nós estamos vivendo no dia a dia, né? O texto áureo dessa lição está no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, no versículo 30, que diz o seguinte: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Nós temos aqui essa referência, onde Elias é o personagem central, e Elias, como um grande profeta do Senhor, como um grande servo do Senhor, ele soube muito bem lidar com a temática altar. E nós vamos ver no decorrer da lição que altar é muito mais do que uma peça, muito mais do que um objeto a qual se oferecia holocaustos, né? Ele tem uma aplicação prática no nosso dia a dia. E é justamente isso que nós vamos falar. A verdade prática, ela diz: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito, né? Nós temos um adversário invisível, nós não vemos pelo olho carnal, mas ele está aí ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, e nós precisamos estar com este altar renovado, precisamos estar com esse altar em dia, para que a gente verdadeiramente possa oferecer a Deus um louvor, um sacrifício de louvor, uma vida pautada nas Escrituras Sagradas. A leitura bíblica diária, você pode, se você tiver com a sua revista aí, mesmo que seja virtual, está em Esdras capítulo 3, versículo 2 ao 5 e 10 ao 13. Nós não vamos nos ater à leitura, mas nós vamos diretamente para os pontos centrais da nossa lição. O objetivo geral dessa lição de hoje é identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Nós vemos muitos modismos na atualidade, assim como na época de Paulo existiam, né? Assim como no Antigo Testamento nós vamos observar algumas situações, mas existe uma característica bíblica, a qual nós precisamos reconhecer, a qual nós precisamos, como servo do Senhor, saber. Então, o nosso objetivo central é identificar o que caracteriza esse despertamento espiritual, né? Como um objetivo, juntamente com o objetivo geral, nós temos os objetivos específicos, né? Que é elucidar ao aluno o significado do altar para o antigo pacto, entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Nós vamos fazer esse paralelo, né? Porque tudo aquilo que foi escrito no antigo pacto, no Antigo Testamento, eram sombras, figuras do que viria a acontecer, sempre apontando para Cristo. E por fim, comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro arrependimento, de um verdadeiro despertamento, desculpe. A gente sabe com isso que quando nós estudamos a Bíblia da maneira como ela é, respeitando a sua hermenêutica, né? Respeitando a questão exegética bíblica, nós sabemos que a Bíblia por si só, ela se explica, por si só, ela fala. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que respeitar o conteúdo bíblico, precisamos respeitar o que a Bíblia por si só deixa explícito para nós. Aquilo que está revelado pertence a nós, pertence aos nossos filhos, pertence à nossa geração, pertence a todos aqueles que fazem uso das Sagradas Escrituras. Aquilo que está oculto não pertence a nós, pertence a Deus, né? Então é importante nós sabermos isso. Muito bem, irmãos. Quando a gente fala da questão do altar, nós vemos o povo de Israel
que quando foi para cativeiro e depois que foi autorizado para que pudesse retornar à sua terra, a questão da reconquista da terra de Israel, nós sabemos que não foi uma tarefa fácil, né? Israel estava ali rodeado por nações que não queriam o seu bem, nações que, na verdade, eram nações beligerantes, né? Nações que estavam ali de prontidão para atacar, para ir de encontro a Israel. E nós entendemos que Israel ele estava ali justamente por uma promessa divina. Nós temos os vários pactos, o pacto abraâmico, o pacto palestino, e são pactos que foi estabelecido pelo próprio Deus, e como sendo estabelecido pelo próprio Deus, nós sabemos que Israel ele estava ali por uma promessa divina, né? Estava conquistando aquelas terras por uma promessa divina. Mas não foi fácil, não foi uma tarefa fácil essa reconquista. Israel teve que confiar plenamente, né? Na providência de Deus, crendo que Deus verdadeiramente estaria ali, como fez, né? Guiando aquele povo durante o dia com uma coluna, com uma nuvem, né? Ali, e durante a noite aquela coluna de fogo para que pudesse ali aquecer o povo de Israel. Então nós vemos o Senhor presente na trajetória do povo de Israel. Verdadeiramente nós vemos um Deus sendo o condutor da história, aquele que inicia, aquele que vai no meio, aquele que chega até o final, trazendo as suas promessas sobre o povo de Israel. Então, assim também como o povo de Israel enfrentou várias dificuldades, nós também enfrentamos, né, no nosso dia a dia, e às vezes encontramos as mesmas condições e dificuldades por todos os lados, nos avizinham tribulações, dificuldades, né, adversidades, né, e a gente precisa fazer como o povo de Israel, erguer o nosso altar, oferecer o sacrifício a Deus, né, uma vida pautada nas Sagradas Escrituras. Devemos entender que Deus é aquele que está ali operando em nosso meio e a gente precisa saber que é hora de levantar o altar. Então, nessa lição, nós iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Que fato é esse, né? É a necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto de Deus, e por isso o seu altar precisa estar reparado, o seu altar precisa ser um altar com todos os elementos possíveis ali no seu lugar. E quando a gente fala chegar perto de Deus, nós precisamos entender que esse altar ele precisa estar preparado para que a presença de Deus seja manifesta nesse altar. O primeiro tópico da lição vai falar sobre o despertamento que conduz o homem ao altar. E o primeiro subtópico fala que o judeu sentiu a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava, né? Segundo o autor da lição, o propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia vai dizer lá em Esdras capítulo 3, versículo 3, que o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Então eram povos que estavam de prontidão a qualquer momento para atacar o povo de Israel. E verdadeiramente o povo estava ali temeroso. A condição humana nos faz assim. Nós não somos super-homens, não somos super-heróis, nós somos humanos, não podemos negar esse nosso lado humano. O homem tem uma tendência de tudo espiritualizar e por várias vezes acreditar que esse lado humano ele não pode falar. Pode sim, irmão, somos humanos e entendemos que a nossa humanidade ela é limitada, por isso precisamos depender de Deus, por isso precisamos confiar no Senhor, ainda que a nossa humanidade ela nos leve a momentos onde possamos ficar temerosos. Nós precisamos confiar plenamente que Deus ele está ao nosso lado, ele está ao nosso redor para nos ajudar. Então, segundo o autor ainda aqui na lição, por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. O altar é uma figura simbólica a qual a presença de Deus
ela era manifesta, né? Onde o povo ali sacrificava algo para Deus, para que Deus pudesse sentir o cheiro agradável dessa oferta que era queimada, que era ofertada, que era sacrificada por intermédio deste altar. Então, os judeus eles faziam isso e eles almejavam estas bênçãos, as bênçãos de Deus, a bênção na presença do Senhor, a bênção do oferecer algo agradável a Deus, para que Deus pudesse ficar satisfeito com o povo, e essas bênçãos eles almejavam receber desse Deus. Então, eles sentiam essa necessidade de ter o acesso a Deus através do altar. E isso é interessante, como eu disse, que nós não vamos nos ater no pano de fundo histórico, mas vamos fazer mais aqui, o que nós mais vamos fazer aqui é a aplicação à vida prática, né? Como aquela Bíblia de aplicação pessoal, nós vamos aplicar esse contexto do altar à nossa vida prática. Nós precisamos entender isso, não materializando, como muitos estão fazendo nos dias atuais, materializando, trazendo um cristianismo judaizante. Nós não queremos isso, a Bíblia não nos ensina isso. Tudo aquilo que foi escrito para o nosso conhecimento foi escrito, e tudo aquilo era sombras, figuras do que viria posteriormente, né? Cristo veio, se ofereceu como sacrifício para resgate das nossas almas, e nós não precisamos trazer elementos do judaísmo para colocarmos ou aplicarmos na nossa vida, materializando esses elementos. Nós não precisamos disso. Então, quando a gente fala de altar, nós estamos falando da nossa vida, estamos falando da vida de cada cristão como igreja do Senhor, cada cristão como altar, e que essa aplicação que se fazia lá entre os judeus, ela seja verdadeira, ela seja aplicada à nossa vida na atualidade, porque de fato, quando eles entendiam essa necessidade do acesso a Deus, eles recorriam ao altar. Eu e você precisamos entender que somos o altar e que necessitamos da presença de Deus em nossas vidas, e que possamos deixar esse altar plenamente reparado, como Elias fez, para que a presença de Deus ela seja verdadeiramente manifesta em nossas vidas, né? O ponto central dessa lição é que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E se Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus, esse altar ele precisa de fato estar apontando para Cristo, né? Tendo Cristo como centro desse altar, para que a comunhão com Deus ela seja plena. O segundo subtópico vai dizer que todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. O autor ele coloca o primeiro subtópico aqui, falando do primeiro subtópico aqui, falando do profeta Elias nos dias do rei Acabe, né? Nós vemos ali todos aqueles profetas de Baal e de Azera, ou Azerá, como muitos colocam, né? Onde Elias foi desafiado. Mas quando chegou o momento de Elias, ele fez algo que nós precisamos fazer diuturnamente, que foi reparar o altar. Foi colocar o altar da maneira como ele precisava ser colocado, ser reparado, para que, enfim, verdadeiramente houvesse ali a manifestação de Deus. Deus, ele não opera em altar que está desarrumado, em altar que está em ruínas, né? Para que possa haver, e aí fazendo essa aplicação aqui, para que possa haver essa manifestação, é necessário que esse altar ele seja reparado. Nós temos então essa primeira referência, que Elias, antes que houvesse a manifestação divina, né, Elias reparou, consertou o altar, e aí, por fim, após o clamor de Elias, houve a manifestação. A segunda referência bíblica que vai falar sobre o altar reparado, fala do piedoso rei Ezequias, né? Que ao assumir o trono de Judá, ele extirpou tudo aquilo que estava ali contaminando, que estava ali como mistura, aquela imitação do templo ali de Damasco. Então, houve ali, na verdade, uma reparação, houve ali um conserto, houve ali a restauração do altar. E essa é a segunda parte bíblica que vai falar sobre o altar que estava desarrumado.
O terceiro ponto, né, que as Escrituras Sagradas vai falar é justamente lá em Esdras, no capítulo 3, versículo 3, que quando os judeus voltaram do cativeiro, eles construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, e assim eles sacrificaram holocaustos ao Senhor, né? Por isso, após esses episódios, né, houve grande alegria entre o povo, né? Eles podiam novamente sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos, né? O culto a Deus havia recomeçado. Meus irmãos, isso tudo que a palavra fala, nós pegamos aqui, como o autor deixa na revista 3 referências, né? Mas a Bíblia ela tá cheia de referências que vai falar a respeito da reparação do altar, vai falar que o povo de Israel aqueles que verdadeiramente temiam ao Senhor, só vai oferecer algo a Deus com um altar arrumado. Isso se aplica à minha vida, se aplica à sua vida, se aplica à vida de cada cristão. Nós temos muitas coisas nos dias atuais que tentam atrapalhar o nosso altar, que tentam interferir nessa adoração a Deus. E essa aplicação prática, nós precisamos buscar lá nas referências do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento, né? Onde, claro, Cristo agora ele é o centro da nossa atenção. Cristo foi o altar que foi ali sacrificado e de fato após esse sacrifício, né, nós podemos agora ter acesso direto a Deus através do nosso altar, através da nossa vida, sem intermediários, sem precisar daquela matança de animais, porque o Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem mácula, sem ruga, este foi feito o sacrifício principal e que foi realizado de uma vez por todas. Nós não precisamos mais de sangue de bode, de touro, de novilhas. Nós agora precisamos olhar para Cristo, ter o nosso altar voltado para Cristo, logicamente arrumado, para que a manifestação divina ela seja real em nossas vidas. Como eu disse, no mundo atual, nessa pós-modernidade, muitas coisas têm tentado distrair a nossa mente para fazer com que o nosso altar ele não seja verdadeiramente um altar com todos os seus elementos necessários. Não estou aqui normatizando, não estou aqui formalizando, mas eu estou aqui justamente fazendo aplicação do contexto bíblico para mim e para a sua vida, né? É claro que nós não estamos falando aqui de elementos ritualísticos, nós não estamos aqui engessando o culto a Deus, mas nós estamos aqui colocando que verdadeiramente o culto a Deus ele tem a sua essência centralizada nas Escrituras Sagradas. Se eu tiro essa essência ou se eu pego um método, uma forma e coloco acima das Escrituras Sagradas, eu estou justamente trazendo o meu altar em ruína, fazendo com que este altar ele seja incrementado com outros elementos estranhos para que este culto a Deus seja realizado. E é justamente isso que nós precisamos aprender. O altar, que somos nós, ele não precisa de elementos externos, ele só precisa que a palavra de Deus ela seja de fato aplicada à nossa vida, aos nossos corações, né? Isso aí nós vamos ver lá no terceiro tópico, que vai falar justamente sobre esses elementos estranhos, e a gente vai poder falar um pouco mais a respeito disso. Mas quando a gente pega aqui o subsídio cultural que o autor nos deixa, né? Este altar, irmãos, é muito mais do que um objeto. É muito mais do que aquela parte onde se construía para que se oferecesse sacrifícios e holocaustos. Tem um significado que precisa ser pleno na sua vida e essencial para o culto cristão, né? Porque o altar, o que ele trazia como mensagem? O altar era um testemunho, né? Um testemunho perpétuo, um favor divino, né? Quando o judeu ele estava ali oferecendo aquele sacrifício, ele estava ali dando aquele testemunho perpétuo, né? Estava ali recebendo aquele favor divino, que Deus, ao olhar de cima para baixo,
via ali aquele sangue que, ainda que temporário, mas que cobria a transgressão do povo, cobria a transgressão daquele pecador, né? E quando a manifestação divina era real, através daquele culto do altar, todos ali, eles se sentiam plenamente satisfeitos, né? Plenamente ali recebendo a presença de Deus mediante aqueles atos. É claro que tudo aquilo ali apontava para um sacrifício perfeito, é claro que tudo aquilo ali apontava para aquilo a qual a palavra de Deus ela vai nos esclarecer, vai nos deixar bem, bem claro, bem real, que a Bíblia ela é completa. Se eu tiro uma parte da Bíblia, vai faltar algo para a minha vida, né? É por isso que eu não posso nem acrescentar e nem retirar. É por isso que eu não posso fazer uso a bel prazer da Bíblia. A Bíblia ela por si só fala. Eu não preciso fazer as exegeses, né, que estão fazendo por aí, colocando o meu conceito, colocando o conceito de uma denominação dentro da palavra. Eu preciso simplesmente deixar que ela fale por si só. Ah, pastor, mas as várias denominações têm várias teorias. Sim, irmãos, tem várias teorias, mas nós não podemos nos deixar dividir por teorias. Nós precisamos nos unir pela essencialidade da palavra. Aquilo que é essência é aquilo que é comum às várias denominações que pregam o Cristo e o Cristo crucificado. É isso que deve nos unir. Nós temos o costume de permitir-nos a sermos separados por conta das diferenças teóricas, mas nós precisamos nos deixar unir por aquilo que é essencial, por aquilo que é comum a todos nós, por aquilo que é comum a um povo que vai morar no céu. E isso a gente precisa olhar para o altar, e uma vez que olhamos para o altar, nós entendemos que justamente é nesse altar o lugar onde se realiza a comunhão dos fiéis com o Senhor, né? E quem vai dizer isso é nada mais e nada menos que Emílio Conde, né? Saudoso Emílio Conde, escritor, né? Que já está com o Senhor e que nos deixou através do livro Tesouros do Conhecimento, de Conhecimentos Bíblicos, né? E claro que tudo aquilo que ele escreve não está baseado ao seu bel prazer, ele está ali como fundamento das Escrituras Sagradas. Então, este altar, né? Esse altar ele é completo quando a presença de Deus é manifesta, né? Muito bem, irmãos. Quando a gente finaliza aqui esse primeiro tópico, né? Trazendo esse pleno entendimento para nós que o nosso altar ele precisa estar reparado, precisa estar completo para que a adoração do Senhor ela seja uma adoração plena, uma adoração viva, uma adoração eficaz e não formal, e não engessada, e não reduzida a elementos materializados do judaísmo. Não, nós estamos agora na nova aliança e nós precisamos agora verdadeiramente entender a essência da adoração, que não está lá no Monte Gerizim, não está no monte em Jerusalém, não está no monte aqui da Leitão da Silva, não está num vale, mas ele está em mim, está em você. Nós não podemos reduzir a adoração a Deus a um lugar, não podemos reduzir a adoração a Deus a um altar, não podemos, a um altar aí materializado, não podemos reduzir a adoração a Deus a elementos judaizantes. A adoração a Deus, ela é, como Jesus disse, né? A hora é chegada que nem em Gerizim, nem em Jerusalém, nós estaremos ali adorando, mas Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E quem são esses verdadeiros adoradores? São aqueles que colocaram o seu altar em ordem, a sua vida, e estão sentindo a presença de Deus pura, né? A presença de Deus manifesta, sem elementos externos, sem intermediários, e entendendo que a presença de Deus, ela quer sim ser manifesta em nossas vidas, mas o nosso altar tem que estar reparado, tem que ser um altar puro, para que a presença de Deus ela seja real em nossas vidas. O segundo tópico vai falar de Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus, né? O centro da nossa comunhão com Deus.
Nós bem entendemos que no Antigo Testamento o altar era o ponto central do culto a Deus. E agora, qual é o ponto central do culto a Deus? O ponto central não é Samuel, não é pastor Samuel. O ponto central não é João. O ponto central não é qualquer personagem bíblico. O ponto central, qualquer personagem bíblico do ponto de vista humano, daqueles que foram criados para que pudesse reverenciar a Deus. Mas eu estou falando que o ponto central da adoração foi alguém que foi enviado por Deus, nasceu de uma virgem e cumpriu plenamente o seu papel. Quando nós retiramos este personagem a qual estou me referindo, Jesus Cristo, e centralizamos, Centralizamos a nossa adoração em A, em B, em C, em qualquer outro personagem bíblico que não seja Jesus Cristo, nós estamos desviando o ponto central da adoração a Deus. E o ponto central do culto a Deus é Jesus Cristo. Por que é Jesus Cristo? Porque nós vemos ali aquele que foi sacrificado no Gólgota, E justamente o apóstolo Paulo, ele vai apontar que a nossa adoração, a adoração verdadeira e essencial agora do Novo Testamento, da Nova Aliança, é Cristo. Ele vai falar, e aqui eu vou ler para os irmãos algumas referências. Ele vai dizer para os crentes de Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Outra referência: todas as coisas subsistem por ele. Outra referência: para que em tudo tenha a preeminência. Para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo mundo. Então observe, irmãos, não há referência em uma outra pessoa, não há referência aqui a Abraão, a Moisés, não há referência aqui a Noé, não há referência aqui a Isaac. A referência aqui é Cristo. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Por quê? Precisamos enfatizar isso, irmãos. Precisamos enfatizar isso porque justamente o adversário ele tenta desvirtuar essa centralidade. Ele tenta acrescentar pessoas, tenta acrescentar métodos, tenta acrescentar modismos para que o centro da adoração seja desvirtuado. E aí vale dizer aqui que não só os movimentos heréticos, não só as seitas, mas também as denominações evangélicas podem correr nesse erro de desvirtuar a centralidade da adoração. Qual é a centralidade da adoração? Cristo. Se eu coloco Cristo e mais um elemento, eu estou desvirtuando a centralidade da adoração. Se eu tiro Cristo e coloco uma outra personagem bíblica ou um outro personagem bíblico, eu estou desvirtuando a centralidade da adoração. Então, qual é a centralidade? É Cristo. Se eu coloco Cristo mais alguém, eu estou misturando, eu estou contaminando, eu estou na verdade aqui colocando Cristo e mais alguém, o que faz com que a Bíblia ela seja desprezada, porque a Bíblia é cristocêntrica, ou seja, Cristo está no centro. Eu não preciso de mais ninguém, eu não preciso colocar alguém com Cristo para que isso possa ser corroborado, para que isso possa ser fortalecido. Não preciso. E se esse alguém for a gente, o pastor Samuel? Não, também está errado. Porque essa centralidade só existe um nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Quem é? Jesus Cristo. Ah, pastor, mas aí quando o senhor fala se esse alguém for a gente, Porque às vezes nós somos egocêntricos, E o ego se torna uma divindade. O ego, ele na verdade, ele precisa ser fortalecido. E quando isso acontece, nós também estamos desvirtuando a centralidade da adoração.
deixando Cristo de lado para cultuar o eu, para cultuar o ego, né? Então, nós precisamos entender a centralidade da adoração. É Cristo no centro. E se Cristo está no centro, louvores precisam ter Cristo como centro. É por isso que o meu louvor, é por isso que os compositores da atualidade, da modernidade, precisam ter nas suas composições Cristo como centro, porque se ultrapassa isso, se retira isso, aquele louvor é um louvor herético. Só exemplo disso quando eu começo a dizer, né, que eles vão me ver no palco, as pessoas que estão lá embaixo vão me ver e vão ter que aplaudir. Isso é egocentrismo na composição do louvor, e Cristo está sendo jogado de escanteio. As mensagens bíblicas precisam ser cristocêntricas, precisam ter a centralidade da pregação. Quando a pregação ela é pautada no homem, ela é pautada para massagear o ego do homem, essa pregação também está sendo desvirtuada, também está colocando Cristo de escanteio. Tudo na nossa vida, até um bem que nós compramos, né? Nós precisamos ter Cristo como centro dos nossos bens, como centro da nossa família, como centro da nossa essência enquanto humanos, né? Nós precisamos entender, irmãos, tudo isso, porque se Cristo não for o centro da nossa vida, nós estamos assim desvirtuando, né, o ensinamento bíblico para as nossas vidas no dia a dia. O primeiro subtópico vai dizer que toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Nós vemos o Pai Celestial, nós temos a referência em Efésios capítulo 3, versículos 6 ao 9, diz o seguinte: a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O apóstolo Paulo, ele traz aqui um tratado teológico a respeito de Cristo. Ele faz aqui o que todo cristão precisa entender. Ele não coloca o seu apostolado lá em cima. Porque eu sou apóstolo, eu sou alguém que compreendo as Sagradas Escrituras, conheço tudo sobre Cristo, eu sou doutor, eu sou PhD, eu tenho um anel, eu sou isso, sou aquilo. Não, o apóstolo Paulo, muito pelo contrário, ele entende que perante esse mistério, perante isso que foi revelado nas Escrituras Sagradas, a saber, a Cristo e Cristo crucificado, a essencialidade do culto cristão, a centralidade da adoração pautada, né, em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, ele vai diminuir, né? Ele vai dizer assim, o mínimo de todos os santos, e ao fazer isso, ele vai colocar Cristo no pedestal, ele vai colocar Cristo na posição que ele precisa estar de fato. E aqui ele vai falar desse mistério que esteve oculto, né? E aí justamente na consumação dos séculos, nós vemos esse mistério sendo revelado, que foi Jesus Cristo sendo enviado para resgate, para a salvação de mim e de você, pecador, para que agora possamos ter acesso diretamente a Deus. Então, o Pai, antes da fundação do mundo, planejou essa obra da redenção. E se Ele planejou essa obra da redenção, é porque algo estava desconcertado. O altar precisava ser plenamente reparado. O altar da humanidade estava desmoronado e precisava de alguém sem pecado para que pudesse restaurar todas as coisas, para que eu e você pudéssemos ter acesso. Então, toda a Trindade, ela atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Primeiramente, Deus trazendo aqui essa revelação. Depois nós vemos Cristo, o Filho de Deus, que entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. E aí vale também a leitura de Efésios no capítulo
capítulo 5, no versículo 2, que diz assim, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Todos aqueles sacrifícios de Levíticos agora é apontado para isso que se cumpre em Cristo, porque ele se ofereceu, ele se entregou a si mesmo como oferta em sacrifício a Deus em cheiro suave, a fim de que agora, de uma vez por todas e não mais temporário, este sangue venha sobre a minha vida, venha sobre a tua vida, e assim, de uma vez por todas, este sangue ele seja suficiente para a expiação do meu e do teu pecado. E Deus, ao olhar agora, ele vê essa oferta como cheiro suave, para que, de fato, agora nós possamos verdadeiramente adorar a Deus livremente. Livres somos, como diz o hino da harpa cristã, livre estou, pela graça de Jesus, pelo favor imerecido realizado na cruz do Calvário, livre estou. Nós não estamos mais nas amarras do pecado, não estamos mais, nas amarras da lei. Nós estamos agora no tempo da graça. Cristo nos resgatou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cristo nos resgatou da maldição da lei do pecado. Então, o Pai revelou o segredo que estava oculto. O Filho, ele testemunhou acerca de si mesmo, a respeito deste sacrifício, dessa entrega pessoal por minha e por sua vida. E por fim, o Espírito Santo, O Espírito Santo, ele ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. E aí, vale aqui a leitura de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 14, que diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então nós temos aqui a operação da Trindade aqui na revelação de Cristo como o sacrifício perfeito. O segundo subtópico vai dizer que o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. É justamente, queridos, esse Espírito Santo que quer iluminar o meu entendimento, o seu entendimento para essa grande realidade. Que grande realidade é essa? Hebreus capítulo 10, versículo 32 vai dizer: depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Estamos, irmãos, num verdadeiro combate. Estamos verdadeiramente, o adversário está lutando contra nós, estamos sendo diariamente desafiados, mas não só uma luta contra as trevas, mas uma luta também às vezes contra a nossa própria mente, contra várias situações que acontecem aqui no nosso psique, e nós precisamos ter todas aquelas armaduras que o apóstolo Paulo ele vai ditar, ele vai falar aqueles elementos, o capacete da salvação. Por que capacete da salvação? Porque a nossa mente, ela precisa estar protegida, ela precisa estar revestida. E ele não está falando de qualquer capacete, está falando aqui não de um elemento retirado do judaísmo. Ele está aqui trazendo uma metáfora, utilizando daqueles capacetes que eram utilizados pelos soldados romanos, mas ele vai além de um simples objeto. Ele fala capacete da salvação. Por quê? Porque diariamente nós estamos sendo afligidos, até mesmo, como eu disse, pelo nosso psique, pela nossa mente, onde muitos cristãos não têm mais a certeza da sua salvação, estão vivendo uma luta diária dentro da sua mente. E aí o apóstolo Paulo utiliza essa figura, essa metáfora, justamente para isso, porque lá em Romanos, eu não me lembro agora a referência, mas vai dizer: visto que com o coração se crê e com a boca se faz
confissão para a salvação. Nós ouvimos um dia a palavra, cremos no nosso coração, a nossa mente, consciência, ela está voltada para o Calvário. Uma vez que ela está voltada para o Calvário, somos convencidos que Cristo nos salvou, nos resgatou da maldição da lei do pecado, né? Nós não andamos mais em trevas, mas fomos agora resgatados por Cristo. E uma vez que fomos resgatados por Cristo, temos essa convicção de que Cristo se entregou de uma vez por todas por nós, para que assim possamos ter essa convicção da salvação, para que agora, nessa luta diária, nós somos atacados diuturnamente pelos dardos inflamados do maligno, pelas flechas do maligno, e nós precisamos desses elementos, protegendo a nossa mente, protegendo o nosso coração, com a couraça da justiça, né? Com o cinturão da verdade. Por que cinturão da verdade? Porque só existe uma verdade, não existe várias verdades, né? Nós não estamos aqui para relativizar a Bíblia, estamos aqui para absolutizar aquilo que é absoluto, e o que é absoluto não pode ser relativizado, porque se eu relativizo o absoluto, eu coloco em xeque toda a Bíblia, eu coloco em xeque o sacrifício de Cristo, eu coloco em xeque o nascimento virginal de Cristo, eu coloco em xeque tudo aquilo a qual a palavra de Deus ela nos afirma taxativamente, né? É que eu preciso entender essa essência da palavra, e uma vez entendendo a essência da palavra, jamais eu vou permitir que esses dardos inflamados do maligno venham me atingir, a qual eu vou agora ceder os pontos, né? E agora cair nessas armadilhas. Jamais podemos permitir que isso nos aconteça. Então, o Espírito Santo aqui, ele revela, o Espírito Santo ele ensina, o Espírito Santo explica, o Espírito Santo ele penetra. Nós temos várias referências bíblicas aqui falando, nós não vamos nos ater a elas, né? Mas depois você pode estudar em casa. O Espírito Santo revela, Efésios capítulo 1, versículo 17, o Espírito Santo ensina, né? Nós vamos ver ali Lucas 24, 32, 45, o Espírito Santo explica. Nós podemos ver várias referências, Colossenses capítulo 2, 15, Romanos 8, 37, e o Espírito Santo, ele penetra, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, tudo isso por quê? Porque eu e você precisamos do Espírito Santo. O problema hoje é que nós tomamos as decisões antes de consultar, antes de pedir orientação, antes de clamar a Deus, de pedir que o Espírito Santo venha nos guiar nas nossas tomadas de decisões. O século pós-moderno nos viciou nos automatismo, no imediatismo. Somos pessoas que queremos tudo rápido, assim como o Unicime hoje, que é feito em 3 minutos aproximadamente. Nós queremos que tudo seja muito rápido, nós não aguentamos mais esperar, quando na verdade nós temos as 3 respostas de Deus: sim, não e espera, né? E o esperar de Deus muitas vezes nos incomoda, muitas vezes nos deixa inquietos e muitas vezes nos leva a tomar decisões precipitadas. E é isso que nós precisamos entender com a lição de hoje. Nós temos o Espírito Santo, meu irmão. Nós temos o Espírito Santo, minha irmã. Não se apresse, não queira fazer as coisas correndo. Espere tão somente essa orientação do Espírito Santo, porque eu tenho a plena certeza que esse Espírito, ele continua atuante e ele quer que eu e você dependamos dele para que ele possa verdadeiramente nos guiar nas nossas tomadas de decisões. Então, justamente este segundo ponto nos leva a entender justamente isso, né? Se sob a lei mosaica, a expiação pelo pecado era conseguida através da morte de uma vítima sacrificial, o derramamento do seu sangue era a evidência de sua morte, né? Hoje nós entendemos, né? Claro, como sombra daquilo que aconteceu, como explicação daquilo que estava ilustrado lá em Levítico. Hoje nós temos agora escrituristicamente falando, né, por intermédio do Novo Testamento, que agora tudo aquilo ali que era sombra, que eram símbolos, que eram tipos, né, agora nós temos aqui finalizado, nós temos aqui exemplificado, nós temos aqui o cumprimento na vida de Cristo. Então, por isso
que naquela época exigia-se o derramamento de sangue para que essa expiação ela verdadeiramente pudesse ser completa, né, com o derramamento do sangue, porque segundo a lei a vida estava no sangue, então por isso aquele sangue ele precisava ser derramado para que pudesse de fato ter ali a representatividade de uma vida que estava sendo entregue para a remissão do pecado. E nós temos essa confirmação da expiação de Cristo no Calvário. A sua carne foi rasgada, o seu sangue foi derramado. Hoje nós participamos daqui de uma ordenança que Cristo nos deixou através, né, nós temos várias ordenanças, mas através da ceia do Senhor, que nós conhecemos, né, a Santa Ceia do Senhor, nós temos ali toda aquela simbologia da carne que foi rasgada, do sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, e nós participamos daquela festa singular, né, a qual a nossa vida no altar ela precisa estar ali em plena sintonia, em adoração com Deus, e não simplesmente fazendo aquilo ali como meramente um ato ritualístico, um ato religioso, mas estarmos ali com o coração, estarmos ali entendendo o significado daquilo que foi realizado de uma vez por todas por Cristo na cruz do Calvário. Então, irmãos, nós aqui finalizamos o segundo ponto e entramos então no terceiro ponto, a qual vai falar sobre o cuidado com as imitações, né? O autor ele diz que alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição, né? Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. O apóstolo Paulo já estava alertando os crentes ali os irmãos colossenses no capítulo 2, versículo 23. Meus irmãos, também em nossos dias nós encontramos alguns movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Porque despertamento, nós temos uma única fonte a qual vai trazer esse despertamento. Se o despertamento ele estiver distante da inerrante palavra de Deus, então não é despertamento. É apenas um movimento que vai nos levar a mexer o corpo, que vai nos levar a mexer com as nossas emoções, e aquilo ali vai passar simplesmente, não vai passar simplesmente de um movimento barato, para que possa mexer com as emoções humanas e assim aquele ser humano achar que está vivendo um pleno avivamento, né? Está sendo verdadeiramente despertado para uma renovação. A renovação ela precisa passar pela palavra de Deus, né? E se essa renovação espiritual não passar pela palavra de Deus, né? Então, na verdade, aquilo ali não é algo a qual nós precisamos considerar como tendo início nas Sagradas Escrituras, né? Tudo tem que passar pela palavra. Alguns estão pegando aí e estão dizendo a Bíblia só não é suficiente para que possa haver um despertamento. A gente precisa agora de fazer com que as pessoas elas entendam que ela precisa de uma outra forma, ela precisa de repente de ir para um lugar retirado e ficar ali encenando várias coisas para que elas possam ser impactadas por aquilo que elas veem, por aquilo que elas presenciam, né? E aí, dependendo de quantos dias que ela vai ficar ali, ela vai sair dali impactada, Claro, irmãos, isso aí também os comunistas fazem nos campos de concentração, onde muitos cristãos da igreja perseguida estão vivendo, né? E ali ficam naquelas cadeias subterrâneas,
fazendo uma pressão psicológica na cabeça daqueles cristãos para que eles possam abandonar o cristianismo. O que se faz hoje em dia com esses movimentos é justamente isso, uma tentativa de lavagem cerebral, de mexer com o emocionalismo, com a emoção do ser humano, para que esse ser humano pense que o que ele está vivendo é uma renovação, que ele está vivendo verdadeiramente um avivamento, né? E isso, irmãos, é balela, isso é invencionice, isso é modismo, que a Bíblia vai nos exortar a respeito disso. Nós vamos ver os escritos do apóstolo Paulo, o próprio Jesus vai falar sobre essas coisas, né? Os falsos cristos que se levantam, né? Os falsos avivamentos. Na época do apóstolo Paulo tinha muitos movimentos e a qual o apóstolo Paulo advertiu com veemência os crentes daquela época. Eu e você, como cristão, precisamos nos ater na palavra. Eu não estou falando de me fechar num quadrado ou querer colocar o cristão dentro de uma caixinha. Não estou falando disso. Mas eu estou dizendo que um verdadeiro avivamento começa pela palavra e precisa estar circunscrita na palavra. E se não tiver, se eu precisar de um outro elemento, eu estou, na verdade, desvirtuando a palavra de Deus, estou tirando esse cristão da centralidade crística e levando esse cristão para um outro elemento, porque Cristo já não é suficiente para ele. A Bíblia já não é suficiente para ele. E se isso que eu estou falando não for suficiente para ele, ele está caindo, né? Ele está incorrendo, né, num erro. Que erro é esse? De buscar uma outra coisa para complementar o seu cristianismo. E quando eu faço isso, eu estou caindo para o campo da heresia, para o campo das seitas, né? E é por isso que no Evangelho, nesse evangelho que está se vivendo na pós-modernidade, nós dizemos que é um evangelho barato, um evangelho que precisa de um complemento, um evangelho que precisa de Cristo e mais alguma coisa para que de fato possa haver um despertamento espiritual. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos ir para uma mata fechada e ficar lá 3 dias tendo encenações humanas para que eu possa ser impactado. Eu não preciso disso. Eu preciso da palavra, né? Ah, pastor, então o senhor está querendo dizer que eu não posso, se eu quiser ir para um lugar, ficar 3 dias ali estudando a palavra. Não estou falando disso, eu estou falando de uma ferramenta que estão se utilizando na atualidade para mexer com a emoção do homem, para mexer com o sensacionalismo, né? Até regressões psicológicas estão realizando, estão fazendo para que possa mexer com essa emoção do ser humano e ele pensar que está vivendo um avivamento. Se um avivamento não implicar em mudança de vida, mudança de pensamento e mudança de atitude, a massa joga dentro da lata de lixo, porque isso não é avivamento, isso é sensacionalismo. É um ser humano que passa 3 dias ali e diz que foi impactado, mas continua o mesmo mentiroso, continua ali um jovem que continua ali com as suas práticas sexuais, né? Totalmente contrária à palavra. É justamente uma pessoa que continua ali trazendo uma máscara sobre si. Se não houver mudança, então não é um verdadeiro avivamento. Um avivamento verdadeiro é aquele que implica mudança de pensamento, de atitude, de propósito. E isso nós precisamos afirmar taxativamente. É a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é capaz de realizar isso. Não é um movimento, não é uma metodologia que incha as igrejas. Incha. Por que incha, pastor? Porque são pessoas que não estão mais acostumadas e que não querem mais ter a exortação da palavra, a palavra viva, sacrossanta aos seus ouvidos, ao seu coração, já não desce. E aí ele sai em busca de um local onde ele possa ali ter o seu ego satisfeito, onde ele possa ali ter um local a seu bel prazer, para que possa mexer com as suas emoções, para que possa encher o seu ego, para que possa trazer a satisfação carnal que ele está à procura. É por isso que na atualidade tem um grande trânsito religioso, onde as pessoas saem de um lugar e vai para o outro. Ele já não está satisfeito naquele lugar porque ali
ali o pastor está trazendo uma palavra bíblica e que ali não está satisfazendo ele, porque ele já não quer ouvir aquilo. Onde o ensinamento bíblico está confrontando com a sua atitude mentirosa, onde o ensinamento bíblico está confrontando com o seu adultério, onde a palavra, o ensinamento da palavra está confrontando com a sua atitude enquanto pessoa não casada, tendo um relacionamento sexualmente ativo, onde o ensinamento da palavra está confrontando muitas práticas que ele já não está mais querendo seguir, mas ele quer para um lugar onde ele possa ser avivado, entre aspas, e ali continuar o mesmo mentiroso de sempre, o mesmo fornicador de sempre, o mesmo adúltero de sempre e assim tudo mais. Mas não é isso que a palavra ela está nos ensinando, que o verdadeiro avivamento ele começa pela palavra. Eu vejo ali na Bíblia Sagrada, Esdras, Neemias, se não me falha a memória, onde foi lida a palavra e o povo estava desde a alva até o meio-dia ali de pé, né? Ali ouvindo a palavra, chorando. Muitas pessoas já não querem mais ouvir a palavra. Se um culto passa de 1 hora, ele já fica incomodado, porque de repente ele está perdendo mais um capítulo da novela, né? Se ali o culto passa 10 minutos, ele já fica incomodado. Não que a gente não deve seguir, né, a liturgia, não que a gente não deve seguir o que é preconizado ali pela denominação, mas eu estou dizendo de que hoje, na atualidade, nós estamos muito incomodados e queremos coisas rápidas, coisas que possam de fato trazer um resultado com pouco tempo. Não queremos ter tempo com Deus, não queremos mais jejuar, não queremos mais orar, não queremos mais buscar. Nós queremos fórmulas prontas, nós queremos enlatado, para que esse enlatado possa satisfazer a nossa vida, satisfazer entre aspas, né? Então, a lição de hoje, ela vai nos trazer essa repreensão, vai nos trazer essa advertência. Cuidado com as imitações, né? Cuidado. Nos nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento, é o que estamos falando. Muitos destes movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas, estamos falando sobre isso. Estes avivalistas, os especialistas, sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas. Eles sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, né? Ensinando o povo a falar em línguas, né? São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor relevância, né? Uma de nossas igrejas sentiu obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, né? Bebidas alcoólicas, né? É até de se espantar isso. Jovens dançantes requebrando de modo até sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado, irmãos. Esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. São advertências que estão aqui na revista, que o autor nos deixa bem claro que nós precisamos tomar cuidado, ter discernimento, pedir uma coisa assim que às vezes nós não pedimos mais. Senhor, dê discernimento espiritual para a minha vida, para a tua igreja, para que de fato, Senhor, possamos entender o que é a manifestação do teu Espírito e o que é uma manifestação carnal e o que é uma metodologia puramente humana. Então, são todos esses movimentos, né, que não são iniciados pelo Espírito Santo, nós precisamos rejeitar, precisamos colocar de escanteio, né? E é um movimento que parece uma tartaruga de cabeça para baixo, né? Você vê lá a tartaruga de cabeça para baixo, ela só fica com as perninhas balançando, balançando, mas não sai do lugar. A igreja, um verdadeiro avivamento não é esse. O verdadeiro avivamento é que leva a igreja a caminhar, a andar e não ser como a tartaruga de cabeça para baixo, que só mexe as perninhas, mas não sai do lugar. Nós precisamos sair do lugar. Um verdadeiro avivamento, um verdadeiro despertamento espiritual, né? É aquele que nos leva a agir,
é aquele que nos leva verdadeiramente ao encontro daquele que está ali à beira do caminho precisando de uma ajuda, né? É aquilo que me move a ir aos campos e valados, é aquilo que me move a sair do comodismo, a sair da minha posição, né, de conforto, da minha zona de conforto e de fato ir ao encontro daquilo que realmente importa. Este avivamento acontece, é o que aconteceu com John Wesley, foi o que aconteceu com Jonathan Edwards quando pregou o seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, onde ali as pessoas estavam ali verdadeiramente comovidas, verdadeiramente se arrependendo dos seus pecados, e ali as pessoas fizeram diferente. Um verdadeiramente espiritual, um verdadeiro despertamento espiritual é como o de Spurgeon, e quando pregava ali reunia as multidões, né? Multidões que estavam ali contristadas pelo pecado. Um verdadeiro despertamento espiritual é aquele que nos leva à mudança de pensamento, de propósito e de atitude. Se não acontecer isso, não é avivamento, não é despertamento espiritual, é apenas um movimento barato. Para finalizarmos aqui, né, quero deixar aqui um subsídio teológico da própria lição, que diz assim: o arrependimento expressa uma grande transformação no interior do homem, gerando nele tristeza pelo mal que praticou, levando a pedir perdão a Deus e implorando força para viver uma nova vida. É isso que o verdadeiro despertamento espiritual realiza dentro de nós. Nós ficamos tristes pelo pecado praticado e nós mudamos a nossa postura em relação àquela prática e não mais andamos por aquele caminho e passamos agora a andar num caminho ao qual o Senhor coloca diante de nós, né? Arrependimento e conversão constituem uma só experiência, porém exprimem dois lados dela, né? O Espírito Santo opera o arrependimento, implicando a obra de Cristo na vida do homem, convencendo do pecado, da justiça de Cristo e do juízo vindouro. O arrependimento também resulta da pregação da palavra de Deus, né? Eu ouvir pela palavra de Deus é gerado ali naquele coração. Quando Deus manifesta-se aos homens, estes sentem-se humilhados, quebrantados e prontos a se arrependerem, né? A palavra de Deus, ela precisa gerar isso no coração daquele que está ouvindo a palavra. Então, irmãos, a respeito do despertamento, o despertamento deve te levar a renovar o seu altar. O verdadeiro despertamento nos leva a consertar nosso altar. E eu estou aqui para finalizar essa lição te dizendo: acredito que Deus permitiu nós estarmos vivenciando isso que está acontecendo na nossa nação e no mundo, né? Para que eu e você possamos renovar o nosso altar. Se você olha isso como um despertamento, amém, né? Que Deus assim te faça a entender que Deus tem a sua multiforme graça e Ele trabalha como Ele quer, do jeito que quer, para que a tua igreja não fique dormitando, para que a tua igreja não fique cochilando, para que a tua igreja levante-se, né? Não fique prostrada, mas que vá avante com esse despertamento para verdadeiramente cumprir o seu ministério. Você, crente, tem um ministério da parte de Deus. Não espere pelo seu irmão, pelo seu líder, faça aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Deus está te despertando nos dias atuais para que você cumpra o seu ministério, saia da zona de conforto e, finalmente, cumpra com o ministério ao qual lhe foi proposto. Não seja levado com as massas, não saia do lugar onde Deus te colocou e faça a obra que Ele confiou em tuas mãos, porque Ele tem algo para realizar na vida de muitas pessoas por intermédio da sua vida. Desperta, crente, e vamos fazer a obra do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Feche os teus olhos e ore comigo nessa manhã. Pai,
Obrigado por esta manhã, obrigado por essa lição. Pai, que possamos nos despertar nesses dias para que de fato, Senhor, cumpramos com o nosso ministério e façamos aquilo a qual o Senhor nos designou para que fosse feito, Senhor. Pai, e que possamos assim, Senhor, saindo da nossa zona de conforto, fazer aquilo a qual o Senhor nos designou. A tua obra precisa, Senhor, de homens e mulheres que, despertados espiritualmente, entendem a urgência de levar a tua palavra a vidas que estão necessitadas. Pai, que a tua bênção seja sobre esse irmão, sobre esta irmã, sobre esta família. Te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.